Bom dia, você tem um ótimo dia, sou Alex, amigo de vocês. Hoje é dia 23 de abril. Bem-vindo ao programa. Bem-vindo ao programa, né? Palavra Viva, que é um programa que nasceu na vontade de poder conhecermos a palavra de Deus através de exposições bíblicas, a volta, o retorno, à época dos irmãos reformados, o qual naquele tempo eles tinham como princípio a leitura e a exposição da Bíblia de Gênesis e Apocalipse em cada igreja, cada família, em cada pessoa. Era ensinado exatamente aquilo que a Bíblia disse. Ela era exposta e as pessoas liam a Bíblia e a devorava, buscando Deus e o conhecimento de Deus através da sua palavra. Mas após a reforma, alguns anos depois, Satanás bolou um plano e traçou um plano para poder tirar de dentro da igreja a exposição bíblica. E isso foi de propósito, para que a igreja não tivesse mais o hábito e a cultura e o costume de expor a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, e incentivar os irmãos nas igrejas a lerem a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse. Então, esse é o meu intuito aqui nesse programa Palavra Viva, porque eu quero que as pessoas entendam, quero incentivar as pessoas a começarem a ler a Bíblia por conta própria, de Gênesis a Apocalipse. Que quanto mais eu ler a Bíblia, mais eu me torno uma pessoa santa, pura, limpa e lavada pela palavra de Deus. Porque Jesus diz lá em Efésios 5, né? Que ele resgatou e lavou a sua igreja pela lavagem pela palavra. Então nós somos lavados pela palavra. E essa lavagem pela palavra, ela só pode ser ocorrida caso você queira tomar banho, né? Caso você vá tomar banho na palavra. Se você não for tomar banho na palavra, então não adianta. Não adianta você entrar debaixo do chuveiro e deixar ele desligado, né? Assim é você ter a Bíblia e não ter o hábito, a leitura de ler ela todos os dias. Você não vai tomar banho. Você vai continuar sujo, emporcalhado do mesmo jeito. Então, a lavagem pela palavra, que é a santificação da igreja de Cristo, ela só ocorre quando todos dentro da igreja assumem um papel e um compromisso de ter uma leitura expositiva da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Sem essa leitura expositiva e o conhecimento de todos os irmãos, se alimentando da palavra e entendendo tudo que ela diz a respeito da vida de Cristo, fica muito difícil e muito complicado para que a igreja cresça, que a igreja dê muito fruto, né? Porque o mandamento de Jesus é amar. Quem me ama, obedece. A moeda de dois lados. Quem me ama, obedece. Quem me ama, obedece. Quem obedece, recebe o Espírito Santo como Consolador e o Consolador nos leva a viver e praticar as obras de Cristo. Praticar as obras de Cristo é obedecer os seus mandamentos. Praticar as obras de Cristo, os mandamentos de Cristo, e também quem ama Cristo obedece. E quem obedece pratica as obras de Cristo. As obras de Cristo na igreja é ir evangelizar o mundo inteiro, é ir evangelizar as pessoas à nossa volta, tá? E ter um compromisso com o corpo de Cristo, que é a igreja.
Então, é trabalhar no ministério o qual Jesus chama. Eu já falei isso aqui nos capítulos anteriores, eu não vou ficar repetindo, senão vai ficar muito repetitivo. Tá? Não vou ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo. Mas hoje nós vamos ver o capítulo 16. Antes de ontem a gente viu o capítulo 15. Hoje nós vamos ver o capítulo 16. O capítulo 16 é importante porque é aqui que Jesus vai dar a base do entendimento de como ele continuou a se revelar após a sua partida. Então aqui Jesus vai confirmar para nós qual foi o meio e a maneira pelo qual ele deixou, mesmo ele morrendo, ficando 40 dias com os apóstolos, depois ele foi embora, mas ele disse que mandaria outro consolador, que é o Espírito Santo, que nos que ia fazer com que eles lembrassem de todas as coisas e ia revelar mais coisas que não deu tempo para ele falar, mas que o Espírito Santo ia usar homens, e nós já sabemos quem são esses homens que foram usados por os apóstolos e Paulo, para trazer uma revelação a respeito, no caso de João, a respeito dos acontecimentos dos últimos dias, através do livro das Revelações, que é o livro de Apocalipse. Então, no capítulo 14, Jesus vai detalhar e vai dizer, né, qual é essa forma, a maneira e o meio qual ele vai deixar aí as suas revelações através da vida daqueles que irão pregar a palavra de Deus. Então, existia profetas naquela época, João foi um deles, Paulo foi um, Pedro também revelou, Judas também. Então, os apóstolos de Jesus foram objetos da revelação de Deus após a morte de Cristo para fundamentar a igreja, a partir de Atos 2, para dar a base da estrutura do qual a igreja ia nascer. Jesus, a pedra angular, a pedra central, a pedra principal, e os apóstolos preparou a base do alicerce para que a igreja fosse construída acima deles. Então, Cristo vai aqui no capítulo 16 revelar exatamente isso. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração, para daí a gente entrar na leitura da palavra, porque a oração e a leitura é moeda do mesmo lado. A moeda de dois lados, orar e exposição bíblica. Então, agora aqui agora nós vamos para o nosso momento oração no programa. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome, porque não há outro nome como o teu. Tu és o Deus maravilhoso que criou os céus e a terra, todas as coisas para louvor e glória do teu maravilhoso nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já tem realizado em nosso meio. Senhor, eu inicio esse programa com a oração, no propósito de que este programa, Senhor, seja assistido e ouvido por todo esse Brasil, para que as pessoas venham a ter comunhão contigo através da tua palavra. Aqueles que já te conhecem, que são teus filhos, ter comunhão contigo mais ainda, para a glória de Deus. E aqueles que ainda não te conhecem, venham a ter o desejo profundo de te conhecer cada vez mais, para crescer no entendimento de que o Senhor é o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Então, Senhor, pega essa palavra, Senhor, coloque no coração daqueles que precisam, Senhor, que estão aflitos, que estão oprimidos, que estão passando por dificuldade.
aqueles corações o qual o mal está cheio, transbordante. Ó Senhor, faça esse milagre nessas vidas, que esse coração escute a tua voz e venha se converter e venha crer que tu és o verdadeiro Deus. Senhor Jesus, faça esse milagre, Senhor, para louvor e glória do teu nome nas vidas de todos os homens. Começando por Calumbi, começando por Pernambuco, em todo o nosso Brasil e também nos 5 continentes desse reino aqui da terra. Senhor Deus, a tua palavra seja viva, como ela já é viva, mas que ela se torne viva nos corações que precisam de entendimento e sabedoria. Aqueles que estão no leito de morte, a sua palavra seja levada para quem está no leito de morte. A sua palavra seja levada para aquele que está sem esperança no hospital. Aquele, Senhor, que vai assistir esse vídeo, que está passando por lutas e dificuldades. Entre na vida deste, Senhor, convence ele do pecado e do erro e transforma a vida dele, ó Pai amado. Senhor, faça isso, Senhor, para que o seu nome seja cada vez mais engrandecido e glorificado nessa terra. Que o teu filho já glorificou o teu nome. A tua glória, que a tua salvação se estendeu sobre toda a terra e chegou até a mim. E eu quero também que essa glória e essa salvação chegue a outros, por amor do teu nome, por amor à tua benignidade, por amor à tua bondade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, fazer e cumprir o papel, ó Pai, que nos é dado a cumprir nessa terra. Que as pessoas tenham pleno conhecimento da tua verdade e que elas se convertam do coração, começando por Calumbi, naquelas ruas de Calumbi, naqueles becos, naquelas vielas, naquelas casas onde há pessoas, Senhor, que não têm uma perspectiva de vida, não encontram e não acham saída na vida em todos os problemas, pessoas com depressão, pessoas em estado de abandono, pessoas que não têm a menor vontade de continuar vivendo. Que a tua palavra entre nessas vidas e produza o efeito pelo qual ela foi mandada, Senhor, para o qual ela foi mandada. É da vida e vida em abundância, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado, Pai querido. Transforme, Senhor, a vida, Senhor, dos homens da cidade de Calumbi e aqueles que estão vindo. Que essa palavra entre e faça transformação naquelas vidas. Em qualquer pessoa nesse estado, Senhor, do Pernambuco, cidade de Calumbi, Serra Talhada. Ó Senhor Deus, use a tua igreja na finalidade e no propósito para a qual ela foi chamada, que é indo ao mundo, ensinar, indo ao mundo e falar do teu evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo aquele que crê será salvo. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a cumprir e a viver esse propósito que o Senhor põe para nós na tua palavra. E aqui, Senhor, nós vamos entender hoje, compreender aquilo que o Senhor preparou para os seus apóstolos depois da sua partida, para que eles frutificassem muito e dessem muito fruto para a glória de Deus, para que eles preparassem a base da nossa fé e do nosso crer. E assim nós temos a certeza que o Senhor usou o seu Espírito Santo para nos revelar todas as coisas, através daqueles irmãos, primeiros que creram no Senhor Jesus. Então, Senhor, derrama crença, credulidade na mente de todos aqueles que são incrédulos para que creia que tu enviaste o teu filho. E teu filho escolheu 12, um pecou e caiu, mas ficou mais 12 depois, com Matias junto. Ajuda, Senhor, para que a tua igreja, perdão, para que sua igreja entenda a tua vontade e venha frutificar nessa terra. A tua igreja pegue, que a sua igreja, o teu povo,
Pregue a sua palavra, ensine a sua palavra. Insta a tempo, insta fora do tempo. Ajuda, Senhor, para que a tua igreja aprenda a entender essas coisas. Para que eles parem de priorizar as coisas, priorizarem mais as coisas dessa vida do que a comunhão contigo, através da leitura da palavra. Ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos perdoa quanto a esse erro, quanto a esse pecado que a tua igreja tem cometido. E ajuda-nos, Senhor, a ter um compromisso sério com a tua palavra, que é o pleno conhecimento da verdade através da tua palavra, porque o Senhor é a palavra de Deus, porque por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas, quer nos céus, quer na terra. E para ele são todas as coisas, porque tudo lhe foi entregue na mão, todo o poder e autoridade, quer nos céus, quer na terra, quer nos principados. A ele foi entregue tudo. E eu clamo e peço, Pai, para que essa obra, esse trabalho seja feito para a glória do teu nome, Senhor. Para que todos creiam que tu és o Cristo verdadeiro. Tu és aquela verdade que havia de vir ao mundo e o Senhor veio. E assim, Senhor, nos ajude a cumprir esse papel, esse ministério, de ensinar, de transmitir, passar a sua palavra a outros e fazer discípulo através de um processo de discipulado. Senhor, nos ajude, Pai. Tira, Senhor, do meio da igreja falsos pastores, falsos obreiros, falsos líderes, falsos missionários, falsas lideranças, falsos evangelistas, falsos anciões. Tudo que é falso na sua igreja, Pai, tira, limpa, purifica e alava, Senhor, pela tua palavra. Muda, Senhor, essas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, transforma nossas vidas. Ajude a tua igreja a entender isso. A Igreja Batista Calumbi, a Igreja Batista, a Igreja Assembleia e as outras igrejas. Ajuda, Senhor. Levante um povo que é um povo que vai viver da leitura da tua palavra, da exposição bíblica da tua palavra para o pleno conhecimento e entendimento da tua vontade. Porque mesmo depois da tua partida, o Senhor deixou o Espírito Santo para os discípulos, para que eles fossem fortalecidos na tua palavra e no Espírito, para que eles viessem dar bom fruto e esse fruto permanecesse para sempre. E assim eu sou um fruto que eles alcançaram ao cumprir a tua palavra, teus mandamentos. E assim nós também, Senhor. Eu tenho um desejo forte no coração de querer cumprir a tua palavra e o seu mandamento. Sendo assim, Senhor, me ajude, Senhor, a fazer tudo isso para a louvor e glória do teu santo nome, porque não há outro santo igual, Senhor. Nos ajuda, Senhor. E me ajuda, Senhor. Me dê sabedoria e entendimento para que eu possa falar da verdade aqui, escrito na tua palavra. Que assim pastores e líderes também, Senhor, possam viver uma vida, Senhor, de devoção dedicada a entender a Bíblia através da exposição bíblica, Senhor. Retira de dentro da igreja todo sofisma, retira de dentro da igreja toda narrativa, retira de dentro da sua igreja, Senhor, toda psicologia humana, entendimento humano falso. Tire da sua igreja, Senhor, toda palestra, todo coach de autoajuda, Senhor Deus. Ajude, Senhor, a tua igreja e o teu povo a entrar no pleno conhecimento da tua verdade pela leitura da tua palavra. Nos ajuda, Pai, nisso. Retire tudo aquilo que não é do Senhor dentro da tua igreja. Limpa a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado, Pai querido. Que eu faça isso para que tenhamos paz, tranquilidade nessa terra. Nos ajude, Senhor. Ajuda a tua igreja. Primeira Igreja Batista de Calumbi. Ajuda, Senhor, o teu povo. Ajude, Senhor, a despertar o teu povo, Senhor, para que eles venham a ter o pleno conhecimento da tua verdade. Senhor, acorda aquele que dorme, Senhor.
Ajuda, Senhor, as lideranças das igrejas em todos os lugares nesse Brasil. Ajude, Senhor, que muitos estão apenas vivendo aquilo que aprendeu através do Deus Hermes, hermenêutica, falsa hermenêutica, falsa exegese, que esses líderes possam buscar, ó Pai, viver segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Acorda a tua igreja, traga um avivamento, Senhor, mas não um avivamento de ficarem pulando, cantando e gritando em cima de palco, mas o avivamento de que as pessoas sejam vivificadas pelo poder da leitura da tua palavra. Coloque nos corações todos os pastores e líderes, todos que leem a Bíblia em cima do púlpito, põe um desejo profundo no coração deles de que os irmãos precisam urgentemente começar a uma leitura expositiva da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, para eles poderem aprender a respeito de Deus, com o próprio Deus, com o próprio Senhor. Senhor, nos ajude, Senhor, e me ajude, Senhor, a fazer essa obra, que esse programa possa alcançar milhares de pessoas, que o algoritmo do YouTube não impeça, do Facebook também não impeça, mas que esse programa seja livre para dar vida e vida em abundância daqueles que creem. Transforma essas vidas, Pai. Transforma a vida da tua igreja em nome de Jesus Cristo. Não pela minha força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Que o seu povo obtenha o conhecimento de ti através da sua palavra, para que não fiquem e não continuem perdidos. E muitos que já dormem e não conseguem mais se levantar. Por isso, Senhor, eu peço, ajude a tua igreja a entender e a compreender essas coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Depois da nossa oração, entendendo que essa palavra é viva, que esse programa tem por finalidade e objetivo mostrar que as nossas igrejas e o nosso povo precisa voltar urgentemente à leitura e à exposição da Bíblia, para que os irmãos sejam fortalecidos na comunhão plena com Cristo através da sua palavra. Cristo deixou muito bem claro que nós somos santificados. Aqui no João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Também no nosso texto base, Evangelho de João, capítulo 6, 63. Palavra do nosso Deus. O próprio Senhor Jesus diz: o Espírito é o que vivifica. Eu já falei sobre isso quando nós estava lendo o terceiro vídeo do canal Palavra Viva. Volte lá no terceiro vídeo, que é o livro, que é capítulo 3. E também quando lemos o capítulo 6. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada serve. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Espírito e vida. Uma moeda de dois lados. O Espírito Santo é quem faz o Espírito nascer de novo e dá vida verdadeira. É através do Espírito Santo.
pela leitura da palavra. Sem a leitura da palavra, não tem como receber a comunhão plena com Cristo. Então, se faz necessário a igreja voltar e os crentes voltarem a ler a Bíblia toda. Por isso, esse programa Palavra Viva. Então, vamos do lado agora, compartilhando a palavra de Deus, palavra do nosso Deus, palavra maravilhosa, aqui no canal Palavra Viva. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Palavra Viva, se inscreva no canal, dá o seu joinha, seu like e deixe um comentário. Eu acabei de orar. Caso você queira que eu ore por você, pela sua família, aí no YouTube ou no Facebook, abaixo tem um quadradinho que você coloca seu comentário, você deixa o seu comentário. Então vai aí nos comentários, deixa o seu comentário, eu estarei orando por você na próxima oração. Seu nome vai aparecer aqui para mim e eu estarei orando por você e para você, te colocando diante de Deus, na verdade, né? Porque eu não posso fazer nada por você. O que eu posso é orar, mas eu preciso que você manifeste esse desejo. Tá? Então, vamos fazer na nossa leitura hoje, capítulo 16 do Evangelho de João. Eu lhes digo essas coisas. Na verdade, o capítulo 16, ele interrompeu, né? O capítulo 14, a advertência de Jesus sobre a perseguição. Então, temos que nos preparar a respeito de que vai vir perseguições. A partir do verso 12, depois da ascensão, Cristo continuou revelando a verdade por meio do Espírito Santo, que é do 12 ao 15, depois do 16 até o 33, Jesus fala de sua morte, ressurreição e segunda vinda. Né? Então, quando nós chegarmos no 16, Jesus vai falar exatamente sobre isso. Tá bom? Eu lhes digo essas coisas para que não desanime da fé. Que coisas? Volte e assista o capítulo, a live, a transmissão do capítulo 15, que ele chega no final do capítulo 15, né? Que ele está no 16, né? Atitude do mundo para com os crentes. Então, o capítulo 15, no final, ele vem revelando, né, no mesmo sentido de que vai haver perseguição, mas vai haver o Consolador que ia consolar eles da partida de Jesus, tá? Que como Jesus é Deus, Jesus partiu e deixou ele só. E agora, Deus não vai fazer como antes, porque antes de Cristo, Deus não podia conviver e estar no meio das pessoas, porque o homem é um pecador e Deus é um Deus que se ira todos os dias. Então, se Deus se fizesse presente, não que ele não saiba que Deus é onisciente, onipresente e onipotente, mas ele está no céu, e se ele viesse para habitar e permanecer em algum homem, antes de Cristo ter operado a sua salvação, derramando na cruz, pagando a culpa dos culpados no seu lugar, para que Deus pudesse receber e até vir fazer habitação num homem, que nem a gente já viu. Se Cristo não fizesse o papel do cordeiro que tira o pecado do mundo, Deus, ao vir sobre o homem, tanto pelo Pai como pelo Espírito Santo, ele teria que manifestar juízo,
e destruir logo e destruir, acabar com a perversidade na terra. Então, por isso, Jesus faz a consumação de toda a obra redentora de Deus. A obra redentora de Deus é o último trabalho do Senhor, por isso o sábado. O sábado é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor trabalhou. Todos os sábados é dia do homem trabalhar. Em todo o trabalho servil na terra. Tá? Há um ensinamento aí dentro de algumas igrejas, principalmente aquela lá, né, da senhora Ellen White, que faz uma interpretação errônea, um entendimento errado, que eles não entenderam o significado verdadeiro do sábado e o seu cumprimento. Quando Deus diz, o sábado é do Senhor, e Deus descansou de toda a sua obra que fizeram no sábado, é porque o Pai, o Deus que criou todas as coisas, ele deixou um dia reservado para ele terminar a sua obra, o qual ele tinha feito. Eu sei que Gênesis vai dizer, e encerradas as obras aqui na terra, o qual ele criou, as obras na terra, em terminado de criar todas as coisas aqui na terra, no mundo material, na parte física. Então ele descansou desse trabalho da criação, que está completa e acabada. Você não precisa acrescentar mais nada naquilo que Deus fez, na natureza. Tá? Criou todas as coisas e criou o homem. Só que faltava uma última obra, que é o quê? O Cordeiro de Deus derramar sua vida a favor do mundo inteiro. Isso é um pensamento que eu não sei se eu falo, se eu não falo, porque depois no futuro alguém pode vir assistir isso e pode vir querer vir trazer debate, e eu não quero entrar em debate com ninguém. Tá? Porque a Apocalipse 13:8 diz que o Jesus, né? Eu vou sair um pouquinho do que nós estamos falando, porque isso é muito interessante, esse entendimento que eu vou dando aos pouquinhos, conforme eu vou expondo a palavra de Deus. Apocalipse 13:8, falando, quando chegar o tempo da tribulação, né, e todos os habitantes da terra adorarão a besta. São eles que não têm seus nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Se essa interpretação aqui ela for a interpretação, eu vou até trocar de eu vou na Bíblia NAA para que a gente veja aqui. Achei aqui, pessoal. Saí, mas já achei já. Eu vou ler na NAA, que é uma outra versão. Nova Almeida atualizada. E ela será adorada por todos que habitam sobre a terra. Aquele que, desde a fundação do mundo, não tiver os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então, na versão NVT, traz a ideia de que a vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. A NVT, que é essa aqui, tá? Que é essa aqui, ó,
ela diz assim, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, se está correto, em todas essas versões, que o Cordeiro foi morto, na versão NA diz que, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Né? Tem um salmo que fala sobre isso, Salmo 69, 28. Então, se Cristo foi morto antes da fundação do mundo, eu já falei isso aqui, vou tornar a falar de novo. É um entendimento, no caso meu, estou colocando, que lá no Evangelho de João, quando diz assim, Evangelho de João 1, e Jesus era, deixa eu pegar lá, já que a gente está aqui, né, não tem problema nenhum, não estou com muita pressa. Evangelho segundo João 1. Ó. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Ó. Quando fala aqui é por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz de todos os homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Na realidade, essa explicação aqui de João é, é quando diz aqui, ó, todas as coisas foram feitas por ele. Ou outras traduções, por meio dele. Tá? Por meio dele. Aí nós vamos ter lá, Paulo vai falar em 1 Coríntios 8,6. Para nós, porém, há somente um Deus e Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e por meio de quem recebemos a vida. A vida veio por meio de Cristo. Colossenses 1,16. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver, que são as visíveis, né? E as que não podemos ver, que são as invisíveis, como os tronos, reinos, governantes, as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Hebreus 1:2. 1:2. E agora, nesse último dia, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou o universo. Então, todas as vezes, repete que todas as coisas foram feitas por meio de Cristo. A vida estava nele. O Pai tem vida em si mesmo e concedeu ao Filho igual o poder de dar vida. Então, eu há muito tempo pensando, e principalmente quando a ciência evolucionista propõe que o universo veio do momento antimatéria, e lá no CERN, né, que é na Suíça, eles estão com o CERN, né? Suíça, França, eu acho que Suíça, França e eu não sei se é a Alemanha, né? 3 países fizeram um CERN ali na fronteira, ali perto. Estão tentando descobrir qual é a partícula que deu o pontapé em toda a criação, a antimatéria. O que é o antes de existir matéria, o que o, eles querem entender o que era que existia antes de existir matéria física, para ter matéria. Porque no meio natural, até dentro do estudo científico, nada vem do nada. Tudo vem a partir de alguma coisa. Então, se toda a matéria existente, se tudo que existe no mundo é o resultado de algo pré-existente,
Você faz as coisas a partir daquilo que já existe. Você transforma produtos não manufaturados, né, que não tem forma de nada, e aí você cria alguma coisa, né? Você cria uma caneta a partir de vários elementos que você transforma, que não era nada, que não tinha nada. Então, eles querem descobrir o que era antes da matéria, o que existia antes da matéria para poder produzir vida humana, para mim fazer. O que era antes da matéria, antes de existir todas as coisas, o que é que existia? Bem, no meu entendimento, o que existia era o Cordeiro de Deus, era o Cristo. Quando ele dá a sua vida, quando o mundo é criado, ali ele está dando a sua vida. Ele está dando aquilo que é dele. Então, o sábado é o dia do término da criação de Deus de fato. Entendeu? Ele trabalhou 6 dias e no 7º ele descansa. Então, o sábado, de fato, é o dia do Senhor. Não é o dia do homem. É o dia do Senhor. Mas o Senhor deu à nação de Israel a revelação do sábado, o qual não existia antes, porque a revelação de Deus a respeito da sua vontade, das suas coisas no mundo, ela começa com poucas coisas, ele vai revelando, vai acumulando e ela é gradativa, ela vai gradativamente ele vai revelando durante as épocas e os tempos e as mordomias e vai acumulando. O sábado ele vai aparecer no povo de Israel, por quê? Porque dentro do povo de Israel é onde vai vir um cordeiro, vai vir um Messias que vai dar cumprimento ao último sábado, vai cumprir o sábado. Tá? Ele vai cumprir o dia do descanso de Deus. Porque Deus de fato vai fazer o seu último serviço através da vida do seu filho e ele vai descansar como como criador. Porque quem vai fazer o papel da criação, quem vai dar a sua vida na criação, é o filho e não o pai. Então o pai descansa. Enquanto o filho está fazendo o último trabalho, por isso que o sábado, né? Jesus disse: o meu pai trabalha até agora e eu também. Então, enquanto o pai descansa, o filho está trabalhando. O ano do Senhor chegou. O ano sabático do Senhor chegou. Então Deus está descansando. O Senhor, o pai, está descansando enquanto o filho trabalha no sábado, que é naquela cruz do Calvário. Então, ele deu da própria vida. Então, o que existia antes da matéria? O que existia antes da matéria era Jesus. Poder de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Para quê? Para que todo mundo tivesse o quê? Matéria. O homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Não é isso que diz lá no livro de Gênesis? O Senhor não disse isso? Vamos ler lá rápido. No livro do início de todas as coisas. Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos para o 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. Assim foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. Tudo aquilo que é parte de matéria foi feito e acabado.
em 5 dias. É isso que está dizendo. Tudo que é matéria foi feito e acabado em 6 dias. Matéria, aquilo que é matéria, tá? Aqui não está dizendo do mundo espiritual. Não está dizendo do relacionamento que Deus vai construir na sua criação especial, que é o homem. Tá? O homem é uma criação especial de Deus, que ele foi iniciado, mas ele não foi acabado. Ele não foi acabado. Porque o último estágio do homem, ele se inicia com a morte de Cristo, aonde todos vão ser participantes daquilo que Cristo é. O Filho é, para tomarmos a imagem de seu Filho, exato. Então, para que a gente tomasse a imagem exata do Filho de Deus, igual a ele, nós teríamos que passar por um processo aqui na criação de Deus, que o Pai já tinha determinado antes da fundação do mundo, um processo que teríamos que passar como criaturas de Deus, né? Fomos criados por Deus. Então a gente teria que tomar a perfeita imagem do Filho de Deus, tendo em nós, recebendo em nós o mesmo amor, a mesma que nem Jesus fala, né? Jesus nos capítulos anterior, Jesus diz que o Pai nos amaria porque ele nos ama, porque ele está em nós e nós estamos nele. Então, havendo Deus criado todas as coisas, que é visível, e ele já tinha criado o homem, então faltava uma última parte na criação. E havendo Deus terminado no 7º dia da sua obra que tinha feito, descansou nesse dia e toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador tinha feito. Então aqui é um apontamento para o sábado de Cristo, que ele vai descansar de toda a obra que ele criara, que ele vai terminar no 7º dia, para ele ter de fato o descanso. E esse dia de descanso era uma promessa. E a Israel foi levada essa promessa, mas Israel não entrou no dia do descanso. Porque Deus prometeu para Israel também que ia levar eles para o descanso na terra de Canaã. Só que eles não entraram no descanso de Deus. Nós já entramos, porque cremos em Cristo, que é o nosso descanso. Mas eles não entraram ainda. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou na narina o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Devemos compreender, e aí é um pouquinho complicado, porque para ter essa compreensão, os irmãos teriam que estar lendo constantemente a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, para ter na mente todas as ferramentas, toda a progressão da revelação de Deus, para que o Espírito Santo abra o seu entendimento para você ver isso. Só que como a igreja não é mais incentivada e levada a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, então não consegue ter a palavra de Deus completa dentro da sua mente, para o Espírito Santo usar a ferramenta que é a palavra, para que você entenda quando Deus está fazendo e criando todas essas coisas. Então, por isso que eu estou nesse programa Palavra Viva, para que haja um despertar dentro da igreja, para que chegue ao pleno conhecimento da revelação de Deus, para poder entender essas coisas. Que Paulo vai dizer assim: o primeiro Adão, ele foi feito o quê? Então formou Deus o homem do pó da terra. O primeiro homem, ele é o quê? O primeiro homem
Que a dama, né? A dama significa vermelho, a terra, né? Terra vermelha. Peraí que estão me ligando aqui. Peraí, pessoal. Pronto, já falei com quem eu queria falar. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia, né? Que a luta é grande, a luta é difícil, não é fácil não. Quanto mais a gente segue no caminho, mais luta vem. Cada vez mais luta vem. Até perdi o rumo aqui. Mas vamos lá. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou na narina, nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Tá? Então aqui, Paulo vai dizer que o primeiro homem, ele foi feito do pó da terra. Ele é terreno. Ele tem as inclinações terrenas. Ele é um homem. E, e ele recebeu essa natureza pecaminosa depois da queda de Adão e Eva. Se vocês quiserem entender isso, vai no meu canal Palavra Viva e assista lá Gênesis 3, que é a série de Gênesis que fala exatamente sobre a queda. Então, Paulo vai falar sobre que o homem ele é terreno. Eu não sei aqui, eu vou tentar achar aqui.
Onde é que Paulo diz que o homem é terreno? Onde a Bíblia diz que o homem. Aqui, achei. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Vamos ver lá na Bíblia, a palavra de Deus. 1 Coríntios 15. Primeira carta de Paulo ao Coríntios 15, 47 ao 50. 15, 47 ao 50. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo isso, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que dura para sempre. Mas lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Está falando sobre arrebatamento, né? Que vai acontecer. Nem todos vão morrer, né? Para depois de ser levados, né? Mas todos nós seremos transformados no momento, num piscar de olho. Né? Acontecerá num instante, num piscar de olho, ao som da última trombeta soar. Aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viverem para sempre. E nós que vivemos, que estivermos vivos, também seremos transformados. Tá vendo? Por quê? Porque ele está falando o que aqui no verso 40? O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem foi feito do céu. Os que são da terra são como os terrenos, e os que são do céu como o homem celestial. Da mesma forma, agora somos como o homem terreno. Ainda vivemos nesse corpo físico mortal. Algum dia seremos como o homem celestial, tá? Então, algum dia seremos como o homem celestial. Tá? Então, algum dia teremos como o Senhor é. Então, aqui no livro de Gênesis, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou ali no fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então, o primeiro homem é um ser terreno. Ele estava sujeito à vaidade e às coisas da terra, as coisas físicas que acontecem aqui dentro. E Deus fez com que ele fez ele com, e eu não vou ter tempo aqui porque a hora já está avançada. Deus fez ele terreno para ele ter um relacionamento com as coisas terrenas, que é da terra. Mas Deus tinha em vista um reino espiritual muito maior e muito melhor do que o que eles acabaram se tornando depois da queda. Porque depois da queda, todo o reino de Deus aqui na terra, ele ficou debaixo de maldição. Porque Deus disse, porque o Senhor Deus disse a Adão, no capítulo 3 de Gênesis, né? Na queda de Adão, ó, você vê? Você tem que falar, 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 falar. Deus disse assim, ó,
E Adão disse: por ter dado ouvido à voz da tua mulher e comido da árvore que eu lhe havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela te produzirá também espinhos, ervas daninhas e coisa amarga. Então, a terra, ela passou, depois da queda do homem, ela passou a estar num estado de maldição, que é o quê? Que a lei da preservação da energia, que antes era sempre e sempre para a preservação da informação, das coisas para não deteriorar, para não envelhecer, para não se acabar, essa lei na Terra ela foi retirada e entrou a lei da termodinâmica e também a segunda lei da termodinâmica e a segunda lei que é a entropia. Deus colocou toda a matéria num estado de maldição que ela vai perdendo a capacidade de guardar a informação, passar, transmitir a informação genética para a, para, para a vida que foi criada a partir de Cristo, porque toda a vida foi criada a partir de Cristo, que a luz da vida estava nele. Então, aonde não havia criação nenhuma especial, a partir de Jesus, tudo foi criado fundamentado a partir do que Cristo era, o Cordeiro de Deus, que morreu antes da fundação do mundo. Então, Cristo morreu desde a fundação do mundo para que o mundo fosse feito, para uma criação especial de Deus, para que houvesse a criação. Mas essa criação foi dada, essa condição foi dada, tudo isso foi criado para o homem, para que o homem fosse a imagem perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui no reino de Deus. Só que o homem caiu e colocou toda a criação de Deus debaixo dessa condenação. Então, havia um último trabalho. O último trabalho. E Deus já fez toda a criação já sabendo que isso ia acontecer. Então, ele preparou o sábado, o último dia da criação, para descansar de toda a sua obra. Por quê? Porque o Filho, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele é o objeto do sábado, do último dia. Não que Deus não trabalhou, mas que o Filho trabalhou nesse dia. E esse dia é considerado o dia santo, é o dia maior, é o dia santificado. Israel não podia trabalhar porque eles tinham que guardar aquele sábado para como um apontamento para o futuro profético para eles, de que nesse sábado o Senhor, né, é o sábado do Senhor. Mas não foi revelado a Israel o que Deus ia fazer nesse sábado, porque ainda não era tempo, porque a revelação de Deus ela é gradativa e acumulativa. Então, ele escondeu do povo de Israel e na lei o que ele ia operar no sábado. E operar no sábado é o quê? É aonde o último dia da criação de Deus, aonde Deus aonde Deus cria através do seu filho o mundo espiritual, que é o quê? Restauração da criação de Deus, na revelação dos filhos de Deus, que somos nós que cremos, para quê? Para que o mundo que é de Cristo se voltasse para ele mesmo. Porque se tudo foi feito por meio de Cristo e para Cristo, então somente o sangue dele é que podia fazer expiação por toda a sua criação que caiu, estava debaixo da maldição, inclusive os homens. Então, assim, Jesus nascido de mulher, somente de mulher, mas que tomou a forma, não que ele tenha tomado a forma humana, porque ele já existia antes de nós, até na forma humana, como nós tomamos a forma dele, mas ele, como filho do homem, que veio para nos resgatar, ele faz esse último trabalho, essa última obra, que o sábado era do filho. O sábado foi feito para o filho trabalhar. E o filho trabalhou para que o pai descansasse de toda a obra que fizesse. Então, é um conceito que é um entendimento que precisa de
muita leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse para poder ter a compreensão exata e o entendimento. Mas eu quero dar uma base para que vocês comecem a entender a fundamentação desse entendimento, tá? O porquê do sábado, o porquê da criação especial de Deus, e essa criação especial, agora aqui no capítulo 16 de João, por isso que eu tive que sair fora do tema para poder explicar tudo isso, para que vocês agora tenham pleno entendimento de que a igreja é algo que não existia. É a última criação de Deus, é a igreja. E é a partir daqui que ele descansa de fato de toda a sua obra redentora que ele criara, ele de fato agora vai descansar. Por quê? Porque o último ato de criação do Pai agora vai ser feito, vai ser realizado pelo Filho. O Filho de Deus agora restaura e faz o último ato, que é o quê? Que o homem que foi feito da partícula, né? Da informação que é o próprio Filho de Deus, que é Deus no caso, né? Nós fomos feitos a partir daquilo que Deus já era, o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Então, nós fomos feitos a partir da informação de como Cristo é, da imagem e semelhança do Filho de Deus, que é o próprio Cristo Jesus. Nós, a informação. Porque Cristo já existia antes da fundação do mundo. Então, o sábado, ou o Shabat, era o dia da criação dos filhos de Deus, da manifestação dos filhos de Deus aqui na Terra, que nem Paulo deixou muito bem claro, né? Em Coríntios, né? O primeiro homem foi feito do pó da terra, é terreno, tem ligações terrenas. Em João também, Jesus vai dizendo, né? Aquele que é nascido da carne é carne, é terreno, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, os que são do céu são como o homem celestial. Então, nós somos do céu, nós somos uma criação, nós somos a última obra-prima de Deus para poder o quê? Para podermos voltar para Deus. Então, esse trabalho, esse último trabalho foi feito no sábado, foi feito no Shabat, no grande Shabat que é a Páscoa, que é o Pessah, é a Páscoa, que também era o sábado, que foi feito no sábado e que caiu ali, né, na Páscoa maior, que é a Sexta-feira Santa, mas a sexta-feira também é um sábado, porque tinha 3 feriados nacionais em Israel e esses 3 feriados também era sábado, também era um dia de descanso, era o dia do Senhor. Então, o sábado, que não era o sábado da sexta-feira, o Shabat do judeu, ele apontava para o último sábado, ele mostrava para o último sábado. Então, em vez do homem trabalhar nesse dia para si próprio, para dar a dízima, para levar o cordeiro no templo, de todo o trabalho que o homem fazia como homem terreno, e todo o seu trabalho era voltado à glória de Deus, que eles tinham que fazer lá em Israel, todo o seu serviço braçal era para que tudo aquilo que ele fizesse, o seu filho primogênito era do Senhor, ele tinha que devolver, mas no caso ele tinha que resgatar, pagando pelo seu filho. Os primeiros machos de cada cria do ventre de animais, das fêmeas, tinha que ser devolvido ao Senhor. As primícias do campo tinham que ser devolvidas. Então, todo o trabalho braçal era devolvido e entregue ao Senhor lá no templo. Quer dizer, o homem trabalhando. E no sábado ele não trabalhava, por quê? Porque apontava para o dia da redenção, para o dia da expiação por completo em Cristo Jesus. Então, quando Cristo Jesus morre, no sábado, ele cumpre todo o objeto para o qual o sábado dos judeus a cada 7 dias apontava. Então, não é mais necessário guardar o sábado. Tá? Então, assim,
Deus fez uma criação, ele consumou a sua criação especial exatamente no sábado. Só que não no sábado do judeu, que era o 7º dia a cada 7 dias. Que esse era o sábado que o judeu tinha que guardar. Mas ele findou no sábado do Senhor, que era o quê? Que era na Páscoa. A sexta-feira também era um sábado. E a igreja não entende hoje, até isso, não sabe separar essas coisas. Então, a mordomia de guardar o sábado, ela se encerrou quando Cristo morreu na cruz. Por quê? Porque ali ele consumou toda a criação de Deus para criar um novo homem. E esse novo homem, agora, ele é chamado uma nova comunidade, que é a igreja. E nessa nova comunidade, agora ele vai preparar essa nova comunidade que vai nascer no Atos 2, que a igreja vai nascer ali quando derramado o Espírito Santo, que a partir da descida do Espírito Santo, Deus vai começar a criar uma igreja nova, um povo novo, reunindo todos os povos, línguas e nações. Então, aqui no verso 16 do livro de João, capítulo 16 do livro de João, é esse entendimento que nós temos que ler ao ler o capítulo 16. Jesus está falando, está preparando e vai preparar esses discípulos para eles estarem preparados para o nascimento da igreja, e ele vai dar aqui as condições, as maneiras e o meio pelo qual eles vão trabalhar nesse ofício, que é a fundamentação do novo homem, que não é nascido segundo a carne, que é ser igual a Adão no seu pecado, mas é nascido segundo Deus, um homem espiritual. Então, esse homem espiritual dentro da igreja, ele tem uma nova forma de viver. Ele vive de uma forma diferente. Ele age de uma forma diferente. Ele se manifesta de uma forma diferente. Então, ele tem mandamentos diferentes. Ele tem um pastor diferente. Ele tem pessoas que são chamadas. Ele teve esses homens, vai ter revelação de como ele deve viver e proceder, que é começando pelos evangelhos e depois através de Paulo, Pedro, Judas e Tiago, que vai trazer aí, que vai dar base da igreja. Então, o capítulo 16 do Evangelho de João é isso que está acontecendo, tá? Então, eu lhe digo essas coisas para que não desanime. Por quê? Porque eles vão passar por perseguição. Pois vocês serão expulsos das sinagogas e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estarão prestando um serviço sagrado a Deus. Então eles vão passar por uma perseguição severa, e aqueles que irão matar eles vão dizer que de fato estão fazendo isso porque estão de fato prestando um culto a Deus. Tá? Isso aí aconteceu porque até o próprio Paulo, né, ele começou a perseguir a igreja de Jesus, pensando que estava fazendo um trabalho para o Senhor. Farão isso porque nunca me conheceram, nem o Pai e nem a mim. Sim, eu lhes digo essas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. Eu não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristece-se por causa do que eu lhes disse, que tinha dito que ele vai morrer. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Então, se eu for, eu vou enviar o encorajador, que é o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim, e da justiça, porque eu voltarei para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado, quer dizer, a morte que estava sobre nós foi retirada. Então, há uma nova criação especial agora. Por quê? Porque a morte foi vencida, né? Há tanta coisa que eu ainda quero dizer, mas vocês não podem suportar agora. Ó. Então, há muitas coisas que eu posso dizer, mas vocês não podem suportar. Deus não podia jogar
a igreja não podia revelar as coisas da igreja e o tempo da igreja para eles naquele momento. Então, por quê? Porque a revelação de Deus leva em consideração a natureza humana que tem que devagar, e eles primeiro têm que passar pelo processo da reconciliação total, que é Cristo Jesus morrendo na cruz, e para que assim eles fossem aceitáveis diante de Deus. Já é aceito porque já estão diante de Deus. Isso já foi oficializado nos discípulos. Mas tem outros que seriam chamados fora deles, que foi no caso Paulo. Né? Então, vocês não podem suportar agora. Quando ele, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Então, quer dizer, o Espírito Santo da verdade vai conduzir eles a toda a verdade e vai fazer eles lembrar de todas as coisas que Jesus tem dito para a gente poder fazer novos discípulos, ensinar, tá? Então ele vai guiar e conduzir eles a toda a verdade, que é o quê? A verdade a partir de Atos 2, que é o nascimento da igreja, o nascimento do povo espiritual de Deus. Não falará por si mesmo, ele não vai falar de si mesmo, mas lhe dirá o que ouvi, mas lhes dirá o que ouviu, do que ouviu de quem? Ouviu do próprio Cristo. Ele anunciará ainda essas, eles anunciará o que ainda está para acontecer. Então, quer dizer, Elis anunciará ainda o que está para acontecer. Ainda tem coisas para acontecer e que Jesus não está dizendo porque ele não suportaria naquele momento. Mas ele vai anunciar depois, que é o livro de Atos, a chamada de Paulo, o que Paulo ensina a respeito sobre igreja, sobre as coisas dos últimos dias, arrebatamento, não arrebatamento, né, mas a nossa união com Cristo nas nuvens e nos ares, nosso encontro, a igreja, o encontro com ele e da bodas do Cordeiro lá no céu durante 7 anos. Paulo falando sobre isso, depois vai vir Pedro também, que vai falar sobre o fim da terra e o fim das coisas aqui na terra, a vinda de Cristo. João em Apocalipse vai trazer a revelação das últimas coisas, que é o livro de Apocalipse. Né? Então, tudo isso, o Espírito Santo é quem fez eles entender e compreender e revelou a eles essas coisas que iam vir. Tá? Então, para que isso fosse revelado, o Espírito Santo precisava estar dentro deles e não morando junto com eles por meio de Cristo Jesus. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que recebeu de mim. Então, o Espírito Santo vai glorificar Jesus, revelando o que o próprio Senhor Jesus falou ao Espírito Santo que viesse fazer na igreja. Tudo que pertence ao Pai é meu. Tá vendo? Tudo que pertence ao Pai é do Filho, é meu. E por isso eu disse: o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Então Jesus está confirmando a sua deidade, né? Que ele é o próprio Pai, que ele é o próprio Deus. Porque tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso ele diz: o Espírito lhes contará tudo o que recebeu de mim. Então, os discípulos e o apóstolo, e depois Paulo também, tudo que eles ensinaram dentro da igreja foi pelo Espírito Santo. Tenha certeza disso, creia nisso. Tá? Então, eles receberam uma revelação uma revelação exata e correta a partir do Espírito de Cristo que estava nele. Mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si: o que ele quer dizer com mais um pouco e vocês não me verão? E algum tempo depois me verão novamente, e eu vou para o Pai. Eles não entenderam isso, né? Mas depois que Jesus morreu, eles entenderam. E o que ele quer dizer com mais um pouco? Não entendemos. Jesus, percebendo que desejava lhe perguntar sobre essas coisas, disse: vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e vocês não me verão. Algum tempo depois me verão novamente. Eu lhes digo a verdade: vocês chorarão e lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Quer dizer, Jesus está falando, né? Vocês vão chorar, que é o que vai acontecer com ele, que é a morte dele. E o mundo vai se alegrar.
Ficarão tristes, eles ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. Tá? Então, a tristeza deles depois, né, no domingo ali, né, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscita e eles vão se alegrar. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá, dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Então, Jesus faz uma comparação entre a mulher tá em momento de parto, que é um momento de sofrimento, mas depois que ela dá luz, ela esquece toda a dor e se alegra por ter trazido a luz, né, ter criado um menino e trazido a luz, que aí significa luz. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria, porque só eles terão a alegria de ver Cristo em glória ressuscitado. Naquele dia, naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Quer dizer, então depois da morte de Cristo, eles terão pleno conhecimento de toda a verdade. E não vai mais precisar questionar Jesus de mais nada. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e ele atenderá, porque pedirão em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão e terão alegria completa. Então, quer dizer, depois da morte e ressurreição de Cristo, eles podem pedir diretamente a Jesus Cristo. Peça qualquer coisa e lhe será feito. Mas pedir qualquer coisa ali não é qualquer coisa de absurdo, tá? É no sentido do evangelho, o qual o homem precisa para a salvação. É o quê? É o homem estar centrado no plano de Deus. Ele pede de acordo com o plano de Deus para a salvação, porque não existe coisa mais importante na vida dos homens do que a salvação dos homens. Então, eu não preciso ficar pedindo prosperidade e vida boa nessa terra, para mim ter as coisas aqui na terra. Porque isso não é prioridade na terra. Porque as coisas da terra vão passar. Tudo na terra vão passar. Tá? Então, o que o homem de fato precisa, e o que Jesus está deixando bem claro, é que é pedir, e eu já li no capítulo antes, no capítulo 14, é pedir no sentido de que os homens precisam de salvação. Então, peça nesse sentido, de como eles devem trabalhar para que os homens vejam que eles de fato são filhos de Deus pelas obras que eles vão realizar aqui na terra, pelo trabalho que eles vão realizar para Deus aqui na terra, que é a estruturação da igreja. Então, que Jesus está dizendo, peçam e será feito para que o Pai seja glorificado por meio de vocês. E eu lhe farei essas coisas. E eu lhes falei essas coisas de maneira figurada, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então ele vai parar de usar parábolas, né? Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Então tá vendo? É uma moeda de dois lados, né? Tá vendo? Quem ama o filho tem o amor do pai. Quem tem o amor do pai é porque ama o filho. E assim o pai vai responder às orações dele. Sim, eu vim do pai e entrei no mundo. E agora deixo o mundo e volto para o pai. Então os discípulos disseram: enfim, o Senhor fala claramente e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade que ele fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus diz: enfim, vocês creem, mas se aproxima o tempo e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, cada um seguirá o seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Tá? Salmo 23. Eu lhes falei tudo isso para que tenha paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Tá? Então aqui se encerra o capítulo 17. Então, o capítulo 16
suma do capítulo 16, de tudo que eu falei. Passei 1 hora, né, fazendo uma explanação do que é o novo homem, do novo nascimento, e que os apóstolos, eles e também Paulo depois são chamados para esse ministério. E essas promessas, elas são direcionadas a respeito de milagres. Eita, a internet deu uma caída aí, mas voltou, né? A internet voltou. Então, eu fiz toda aquela explanação de 1 hora no início para que vocês tenham uma base sólida e creia de fato e tenha certeza no coração de vocês. Mateus, Marcos, Lucas e João, Paulo, Pedro, Tiago e Judas, eles de fato foram preparados por Cristo para eles oficializarem dentro da igreja que é aquilo que é novo que Deus fez a partir de Cristo Jesus, o novo homem. Tá? Então, ele chamou o novo homem, criou novos homens, preparou esses homens de antemão aqui, para que quando a igreja nascesse em Atos 2, através da pregação de Pedro ali, que ele pregou, e houve um acréscimo ali de milhares de pessoas, depois Paulo também espalhando a igreja em toda a Ásia Menor, até chegando em Roma, né? E tudo esse trabalho foi dado foi feito através do poder do Espírito Santo que Jesus já tinha antecipado, falando: ó, eu tenho algo para dizer para vocês, eu tenho, que nem diz aqui, eu tenho mais coisas para dizer, mas que vocês não podem suportar agora. Mas eu vou mandar o Consolador e ele vos dirá e vos revelará todas as coisas. E ele não vai revelar dele mesmo, porque o trabalho do Espírito Santo é, desde a criação de Gênesis, não é trabalhar com a sua própria informação. Por isso que eu falei sobre a criação. Porque quando vai se criar as coisas, Jesus, ele é a luz do mundo. Ele é a codificação, tanto geneticamente, para criar vida, fazer e tornar aquilo que é inanimado, que é Deus criou os céus e a terra e depois ele criou a luz, que não tem como haver criação especial se não tiver a matéria com a terra e não tiver água e não tiver luz. Então, a partir dessas três coisas, houve uma criação especial de Deus, onde havia trevas, nada existia. Então, a partir de Cristo foram criadas novas as coisas. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre a profundeza das águas, do abismo. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Aquela primeira luz, ela é um símbolo, ela é um apontamento para Cristo. A verdadeira luz que criou, de fato, que veio e recriou todas as coisas de Deus que caiu por causa do pecado de Adão e Eva. E assim, houve uma criação nova de Deus especial através de nós. Mas como Cristo ainda não veio, todas as coisas não foram totalmente restauradas. Mas quando Cristo vier e se manifestar, e nós vamos ser totalmente, né, restaurados, aqueles que morreram vai ser ressuscitado com um novo corpo, que é igual ao corpo de Cristo, porque todos agora vai ter que viver igual à vida de Cristo, né, um novo corpo, uma nova vida, um corpo espiritual para viver no mundo espiritual e sobrenatural de Deus, assim como Cristo é, nós tomaremos a imagem dele. Então, para ver uma criação, uma restauração desse mundo caído, Cristo tem que vir, julgar todas as coisas e renovar a terra. É isso que vai acontecer no final da tribulação. Por isso que existe a tribulação. Então, esse negócio de que, né, dos amilenistas que fica dizendo, não, que o homem que vai restaurar e aí abriu margem para todas essas teorias, né, de que o homem, afinal de contas, é que tem que melhorar a terra, criar meios e maneira de não prejudicar a terra. Toda essa ideia ambientalista
vem dos amilenistas aí que fica crendo que é o homem que vai estar lá, é o homem que vai instaurar o reino de Deus aqui na Terra. Isso é totalmente mentiroso e falso. Por quê? Porque a criação, a renovação da criação de Deus, ela passa pelo poder de Deus, ela passa por um julgamento, ela passa por um período de tribulação, e quando Cristo vem, ele renova a criação de Deus, a partir com a manifestação dos filhos de Deus junto com o Filho de Deus. Tá? Então, por enquanto, isso não acontece na Terra. Por quê? Porque é a oportunidade dos gentios ouvir o Evangelho de Cristo, por isso que eu e você recebemos esse mandamento, esse compromisso de falar da palavra de Cristo, para que o homem espiritual nasça de novo. E tanto o homem espiritual hoje, que é algo novo, que é a igreja, que somos de Cristo e dado a Cristo, e Cristo vai vir restaurar todas as coisas em Israel, e as promessas de Israel vão ser concluídas, e todas as profecias a respeito de Israel vai se concretizar com a vinda do Messias, com a vinda do Mashiach, o Cristo de Israel, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E assim se cumprirão todas as coisas. Então, aqui é a preparação da igreja. Então, Jesus está advertindo, falando aos discípulos no capítulo 16 de João, ele está revelando aqui de como ele vai usar esses discípulos para formar a igreja, que é o corpo de Cristo, e dando poder e capacitando eles, né? E falando, ó, não só agora, mas depois eu vou mandar o Consolador que vos ensinará todas as coisas que vocês devem fazer aqui em meu nome aqui. E eu vou dar poder para vocês, e o próprio Pai estará em vocês, e tudo que vocês pedir ao Pai, o Pai vai fazer para que o Pai seja glorificado e os homens entendam de fato isso. Tá? Então, isso chegou até nós hoje aqui. Tá bom? Então, eu quero agradecer você que não deu like ainda. Deu like, se inscreva no canal, se não se inscreveu. Deixa o seu comentário aí, né? E tem alguém batendo na porta aqui, eu vou ver quem é. Pera aí, tá bom? Isso aí já foi. Então, 1h33, né? Hoje foi um pouquinho mais curto, foi um pouquinho mais curto, porque às vezes eu fico até 2 horas, né? Paciência. Temos que aprender a ter paciência para aprender. Cuidado. Cuidado com o celular. Cuidado com as redes sociais. Ela está fazendo você ser uma pessoa presa a uma condição de momento. Tá? Esses videozinhos flash, curtos, eles até, às vezes, até mesmo na igreja, até mesmo pessoas de Deus, são homens de Deus, podem trazer umas mensagens curtas, mas essas mensagens, elas são apenas trazendo alusão, momentos específicos para nós. E é muito útil e abençoa. Mas a bênção completa vem através da exposição da palavra de Deus, que nem eu estou fazendo aqui, tá? De uma forma plena. E para isso precisamos aprender a ter paciência, porque Jesus levou 3 anos para preparar 11 covardes. Não foi de uma hora para outra, não foi de um momento. Ele ficou andando e convivendo com eles. E a igreja tem todo o tempo do mundo, porque a gente tem uma vida longa, podemos viver até 80 anos, até mais. Nós temos todos os tempos para viver para as outras coisas. E temos que tirar tempo para a palavra de Deus e compreender ela. Então a gente tem tempo sim. O problema é que a gente não quer. A gente quer pegar as coisinhas mastigadazinhas no momento. Só que esses momentos, que a gente só quer ter momentos só, isso aí não edifica. Isso aqui nem Paulo fala, né? Que de muito fazer uma coisa só, isso não edifica, isso não livra o homem, né? Nós precisamos ter momentos longos com a leitura e com o entendimento da palavra de Deus.
E não apenas videozinho curto que você fica rolando. Tá? Nós precisamos aprender a ter paciência nessas coisas de Deus. Então vou encerrar orando aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua revelação da tua palavra, pela compreensão através da exposição da Bíblia, que é a tua palavra, que nos revela todas as coisas. Senhor, nos perdoa pelas nossas falhas, nos perdoa, Senhor, por não te buscar esse entendimento completo. Ajude a tua igreja a sempre buscar e a ter esse entendimento completo e sempre. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa essa palavra, que o algoritmo do YouTube e do Facebook não atrapalhe para que essa mensagem chegue longe e na vida de outras pessoas. Derrama, Senhor, do teu poder sobre isso, porque essas palavras são palavras, Senhor, de edificação da tua igreja e do teu povo, para que eles possam entender que na tua palavra e na exposição há sabedoria completa, há revelação completa do Senhor. O Senhor se revela através da sua palavra, mas nós nos recusamos a ler a tua palavra e a expor como ela de fato é, e ficamos buscando através do Deus Hermes, hermenêutica, e através de exegese e muitas outras coisas que tomaram o lugar da compreensão correta da tua palavra. E assim, a leitura do Senhor foi tirada do meio da tua igreja, para que eles mesmos te conheçam por si próprios. Então, Senhor, faça com que essa palavra seja lida e entendida no meio da tua igreja, entendida dessa forma e dessa maneira, Pai amado, Pai querido, para que o homem venha te entender completamente e venha ter paz e segurança na vida de cada um de vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, ajude, Senhor, todas as pessoas que precisam crescer e amadurecer nessa palavra e nesse evangelho. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado e Pai querido, faça isso, Senhor. Derrame, Senhor, do teu poder no meio da tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a ter o pleno conhecimento da tua verdade através da tua palavra. Incentive pastores e líderes, anciões e tantas outras pessoas a ter esse interesse de expor a tua palavra para a igreja de Gênesis e Apocalipse, de incentivar, de fazer isso uma cultura, de fazer isso um costume, Senhor, dentro da igreja. Ó, Senhor, faça com que esse método de leitura, de exposição para a tua igreja seja, Senhor, colocada na sua igreja, porque nós vemos que o inimigo está preparando ciladas para tirar da igreja a tua palavra e colocar na mão de um outro ser que está vindo aí sendo construído, Senhor, para nos tirar. E os homens tentarão tirar a nossa liberdade, tentarão tirar a tua palavra, mas que a sua palavra nunca será tirada das nossas mentes e nossos corações, porque aquele que lê a tua palavra de Gênesis e Apocalipse, o Espírito Santo nos faz lembrar toda ela para que nós tenhamos a certeza e tenhamos paz neste mundo, mesmo em meio a perseguições, que nem Jesus disse que seus discípulos seriam perseguidos e mortos. E assim, Senhor, faça com que sua palavra chegue nos leitos de hospitais, em todo lugar que é necessário, Senhor. Um aflito, uma pessoa com problema, depressão, que a tua palavra entra nessas vidas e essa palavra produza vida e vida em abundância. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. E amém, meus irmãos. Deus abençoe, né, nesse programa, um programa, né, maravilhoso, que é o programa Palavra Viva. Tá? Então, muito obrigado. Não deixa de já dar o seu like, não deixa de se inscrever no canal se não é inscrito. Se não é meu amigo no Facebook, peça para ser meu amigo. Estou tendo dificuldade no Facebook, porque já não cabe mais ninguém para ser amigo no Facebook. Então, por gentileza, eu acho que eu vou deixar descrito embaixo, aqui no Facebook, eu vou deixar o link do canal, né, Palavra Viva, para que você se inscreva lá no canal. Tá? Então, se inscreva no canal Palavra Viva. Eu vou deixar na descrição do vídeo do Facebook o link do canal para que vocês se inscrevam no canal, tá bom? E compartilhe o link desse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Tem aí uma setinha assim no YouTube que é para você compartilhar. Então compartilhe nos seus grupos do WhatsApp da igreja,
Aonde tiver um grupo, compartilhe para que mais pessoas tenham esse entendimento da palavra de Deus através da exposição da Bíblia, que é a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe, tenha uma ótima quarta-feira e até o próximo vídeo, se Deus quiser.